telespectadores, este nosso título de hoje, Nazaré, Terra de Lendas, não é uma pura construção literária. Traduz a verdade. Poucas terras portuguesas têm um novelo de lendas tão bonitas como a Vila da Nazaré. Há uma linda lenda do século VIII, imaginem. Depois outra linda lenda do século XII, 400 anos depois. Depois outra bela lenda do século XVI, outros 400 anos depois. Bom, e depois passaram mais 400, estávamos no século XX, e vou-lhes falar dessas 4 Nazarés. A do século VIII, XII, XVI e XX. Já viram que estou aqui a subir no ascensor? Isto é um ascensor com mais de 100 anos. É uma das coisas bonitas que há na Nazaré. É subir isto, ir vendo ao longe o mar cada vez mais bonito. Vou a caminho do santuário, porque é no santuário que há os melhores documentos para eu lhes falar da primeira lenda. A lenda do último rei visigodo, o rei Rodrigo. O rei Rodrigo, como sabem, foi vencido, destruído naquela terrível batalha de Guadalete e foi fugindo por esses caminhos, até que chegou aqui, até um ponto onde a terra acaba e o mar começa. A Nazaré está ligada à lenda do rei Rodrigo, o rei que desaparece durante a batalha e vem esconder-se aqui. É essa primeira lenda que lhes vou contar aqui no sítio da Nazaré. Bom, estamos agora na primeira lenda. É a lenda do rei Rodrigo. O rei Rodrigo é o rei dos visigodos. Como sabem, há na península uma monarquia visigótica que a administração romana ruiu perante as invasões bárbaras. Depois instala-se uma monarquia visigótica. Os visigodos vinham de longe. Há quem diga que vinham das ilhas escandinavas, quem diga que vinham mais da região do leste. Eram povos que entraram no Império. Já nessa altura estavam semi-romanizados, em todo caso mantinham todos os seus costumes germânicos e organizaram uma monarquia. Essa monarquia encontrou aqui uma civilização, aqui quer dizer, na Península Ibérica, uma civilização muito superior à deles próprios. E, portanto, isto de culturas é como os vasos comunicantes. A cultura superior tende sempre a influenciar e modificar a cultura inferior. E, portanto, os visigodos estavam lentamente a ser romanizados. Digo-lhes isto porque também esta lenda, que lhes vou contar, traduz esse facto. Ora bem, a monarquia visigótica estava lentamente a progredir quando, no ano de 711, e isto não é lenda, isto é um facto, no ano de 711, os árabes, através do Estreito de Gibraltar, desembarcam e invadem a península. Claro, os visigodos vão fazer-lhes frente, o rei Rodrigo vai à frente das suas tropas, simplesmente, e é importante perceber isto, os visigodos que invadiram a península eram poucos, e para dominarem os habitantes daqui, que eram muitos, proibiram a população de usar armas ou de ter qualquer utilização militar. Portanto, os únicos soldados eram os de raça visigótica. Eles é que eram cavaleiros, eles é que eram fidalgos, eles é que eram donos das terras e eles, é claro, eles é que tinham que ir à guerra. Foram à guerra na Batalha de Guadalete e é o que este primeiro quadro representa. A batalha, é até curioso, nesta Batalha de Guadalete já lá está a bandeira portuguesa. Isto é no século VIII, em 711. Ainda ninguém pensava nessa altura em Portugal, claro. Mas sim, e no primeiro plano, o que é que se vê? Vê-se o rei vencido, saiu do seu cavalo,
e está a trocar a roupa por um popular, por um miserável, para poder fugir e ninguém saber quem ele era. Isto faz parte da lenda, que, claro, que nos é contada pelo Frei Bernardo de Brito. Frei Bernardo de Brito é um monge de Alcobaça que tinha um talento enorme para inventar histórias. Inventou esta história. Ele troca de fato, pronto, vai ter perto de Mérida a um convento, vê-no ali a chegar à porta do convento, depois confessa-se, está ele ali perante o altar, junto do seu amigo, o Frei Romano. Isto tem muito sentido, porque Frei Romano quer dizer, romano é já um homem da civilização romana, é um hispano-romano, ele é um visigodo. Bom, mas este encontro do rei visigodo com o monge romano é exatamente essa interpenetração de culturas. E resolvem fugir, porque é claro, porque a onda dos muçulmanos avança sobre a península, está a tomar rapidamente conta de tudo. Eles estão ali na região de Mérida, e se não tarda nada que não vai cair em poder dos mouros, e portanto o monge romano leva os maiores tesouros que tem. Bom, é uma relíquia do São Brás. Outro, é por isso que um monte que se vê daqui se chama Monte de São Brás. Outra é uma relíquia do São Bartolomeu. Outro monte chama-se Monte de São Bartolomeu. Mas o mais importante de tudo é uma pequena imagem de uma Nossa Senhora em madeira de oliveira. E puseram-lhe um manto de rainha, tudo muito grande. É claro, por baixo puseram-lhe um pedestal para parecer maior, agora é pequenina. E há uma lenda, a lenda contada pelo Frei Bernardo de Brito. Diziam que foi o próprio São José, como sabem, era carpinteiro, e que se comoveu tanto quando viu a esposa Maria a dar de mamar ao menino, o menino era o menino Jesus, que num pedaço de madeira de oliveira esculpiu aquela mãe a amamentar um menino que ele bem sabia que não era filho dele. Imaginem até que ponto uma relíquia dessas era preciosa. Portanto, o Frei Romano e o Rei Rodrigo vieram por aí fora, escondendo essa imagem preciosíssima, até que chegaram a um ponto, olhem, onde a terra acaba e o mar começa. Ali mesmo, vão lá ver, ali não há mais um palmo de terra. Então, no último confim da Espanha, eles meteram numa gruta aquela imagem preciosíssima e passaram a viver aqui. Ora, o sítio onde a terra acaba e o mar começa é exatamente aquela pontinha de rocha. Ali o Frei Romano escondeu a imagem, vêem ali um buraquinho, lá está a imagem escondida, despediram-se, deram um abraço um ao outro, e o Frei Romano ficou ali a guardar a imagem, enquanto o Rei Rodrigo foi para o monte em frente viver. Já lá vai ele a caminho do monte, também se vê ali. Este quadro é muito interessante, isto é realmente do século XVII, e reparem o que era a Nazaré no século XVII. Vê-se aqui um rio, é o Rio Alcoa. O Rio Alcoa tinha deste lado uma banda de areia e não havia pura e simplesmente Vila da Nazaré. Não havia. A vila era só a Pedreneira. Aquele outro quadro representa já que, claro, o Frei Romano, como já era velhinho, morreu, veio o Rei Rodrigo e enterrou mesmo na capelinha que a gente vai visitar, e lá está embaixo, escondida, a imagenzinha, e o Rei Rodrigo já não tinha aqui amigo nenhum, olhem, pôs-se a caminho, lá vai ele a caminho, dizem que chegou a Viseu, e realmente lá em Viseu há uma lápide que diz que foi ali que se enterrou o Rei Rodrigo. É claro, tudo isto é lenda. Vou-lhes agora mostrar um pouco de verdade.
Esta pedra não é lenda, é verdade. É um baixo relevo, é uma escultura culta, isto não tem nada de popular, é sem dúvida nenhuma medieval, diz ali o letreiro séculos XII ou XIII. A mim, enfim, que não sou especialista, parece mais século XIV, de qualquer maneira, plena Idade Média, a altura em que toda esta região era um coto de Alcobaça. Foram, portanto, os monges de Alcobaça quem mandou fazer uma ermida aqui na falésia, no alto de um rochedo, uma ermida em honra de Nossa Senhora, a Senhora da Nazaré, a Senhora do Presépio. No cimo da ermida estava esta pedra. É que lá já não é a pedra verdadeira, é uma réplica exata. É assim que se deve fazer. O tempo, então este tempo marítimo, corrói a pedra e se isto lá ficasse, desaparecia. Hoje está aqui no museu. E esta é que é a origem do culto da Senhora da Nazaré, uma ermida feita pelos monges de Alcobaça. Depois aparece a história do milagre, eu também tenho aqui, e queria que vissem a tal imagem que o São José esculpiu quando viu Santa Maria a dar de mamar ao menino. Bom, devo dizer que esta, ao contrário desta, nada tem de medieval. Isto é um pastiche, é uma cópia de medieval, feita no século XVII. Quem sabe se pelo próprio Bernardo de Brito ou por algum frade que tinha jeito para estas coisas. De qualquer maneira, foi esta imagem que foram esconder lá numa fraga, e é esta imagem que dá origem à segunda lenda na Nazaré. É essa lenda que lhes vou contar. A ermida medieval da Senhora do Presépio, da Senhora que teve o menino Jesus, ainda chegou aos nossos dias. É claro, foi muito transformada, hoje está forrada de azulejos, lindos azulejos. Bom, mas a maior transformação, eu assisti a ela. Estava ali uma grande imagem da Senhora da Nazaré, era de madeira, e a devoção era tanta, vinha gente de toda a parte. Vejam como estes degraus, que eram de mármore, já estão polidos pelos joelhos. E raspavam na imagem, era de madeira, era enorme, e levavam um bocadinho do manto para deitar no leito das crianças. Havia outros, mais exigentes, que faziam pedidos, traziam num papel a dizer o que pediam. Senhor, eu peço isto e aquilo, aquilo outro. Traziam um martelo e um prego, pá, e pregavam na madeira da imagem. É claro, a imagem assim não podia resistir. Portanto, realmente a confraria da Senhora Nazaré fez bem que a retirou daqui e a pôs no museu onde hoje está. Mas fez mal que, em vez da imagem da Senhora da Nazaré, que durante tantos séculos, pelo menos desde o século XIV ao século XIX, foi o centro do culto mariano em Portugal, em vez dela, puseram ali aquele pano de damasco e puseram um crucifixo, que é a imagem do Filho de Maria, do Filho na sua hora de angústia, do Filho crucificado. Penso que é preciso restituir quanto antes a ermida da Senhora da Nazaré à própria Senhora da Nazaré. Bem sei que aquela imagem está bem guardada no museu, mas hoje é fácil fazer réplicas. Ponham aqui uma Nossa Senhora do Presépio, uma Nossa Senhora mãe daquele menino Jesus, e que os cristãos consideram mãe de todos nós.
volta da pequena ermida construída pelos frades de Alcobaça, foi-se estabelecendo um largo, uma praça enorme, que hoje é realmente um lugar turístico. Há aqui dezenas e dezenas de sítios onde se vendem lembranças e, sobretudo, artesanato português. Eu percorri isto e preferi vir falar neste lugar. Tem lembranças do Ribatejo, da Senhora da Nazaré, tudo isto são lembranças de Portugal, mas escolhi-o por uma razão. Aqui quem está a vender, há 3 ou 4 senhoras brasileiras, há algumas senhoras da Moldávia. Eu escolhi a que vem de mais longe. A Natasha nasceu na Sibéria, imaginem, a Sibéria, e veio de tão longe vender lembranças da Senhora da Nazaré. A segunda lenda da Nazaré, e talvez a mais célebre de todas, é de Dom Fuas Roupinho. Eu acho que isto foi inventado pelo tal Frei Bernardo de Brito, que mandou contar essas histórias numas grandes lápides que estão ali na capelinha, uma em português, outra em latim, para toda a gente ficar a saber. A história é esta. O Fuas Roupinho era um valente cavaleiro que andava à caça e aqui, nos matagais fechados que havia nesta altura, encontrou uma grande corça muito boa. Ele, a cavalo, veio atrás da corça, mas a corça corria tanto como o cavalo, e ele vem cavalgando, a corça vem para a frente, até que ele chega aqui ao sítio onde eu estou. Como eu costumo dizer nos programas, aqui, exatamente aqui, o sítio onde o cavalo fincou a sua pata. Porque a corça, imaginem, a corça era o demónio e queria levar o Dom Fuas para as profundas do inferno. Portanto, a corça veio por aqui, atirou-se ao mar, o Dom Fuas já ia, o cavalo, a galgar, mas aí lembrou-se e disse: valha-me Santa Maria. E como a Santa Maria estava escondida aqui por baixo, aquela imagenzinha tinha lá sido posta pelo rei Rodrigo, a Santa Maria fez estacar o cavalo pôs as patas no ar e o Dom Fuas Roupinho assim salvou a vida e assim evitou mergulhar nas profundezas do Atlântico, que eram também as funduras do inferno. Bom, esta lenda pegou. Olhem, chegam aqui, dizem, todos os dias chegam aqui estrangeiros e perguntam: então, onde é que está uma estátua do Dom Fuas? Eu creio que nisto não há verdade absolutamente nenhuma. Eu, pessoalmente, estou convencido que nunca existiu nenhum Fuas Roupinho, porque a verdade é que há muitas centenas de documentos da época de Dom Afonso Henriques, não há nenhuma referência a esse cavaleiro. Existem os nobiliários, contam a história de todas as famílias importantes do século XII. Não há nenhuma referência a esse cavaleiro, mas essa família Roupinho nunca existiu em Portugal. Portanto, isto é uma invenção completa, penso eu, do tal Frei Bernardo de Brito. É invenção que ele fez com algumas razões. É verdade que no tempo de Dom Afonso Henriques havia cavaleiros que perseguiam os corsários, e este perseguiu uma corça. Também para a história do rei Rodrigo se esconder aqui também há uma razão. É que aqui perto, em São Gião, ficava a igreja visigótica que estava mais ao sul no território português. Está à espera de restauro, mas realmente era o último vestígio do culto visigótico. E é isso que significa essa lenda de que o rei Rodrigo foi aqui que encontrou o seu último abrigo. É um lugar que continua a ser hoje lugar de peregrinação, mas ainda lhes quero falar do terceiro milagre. Terceira lenda da Nazaré.
Dizem que Vasco da Gama, antes de embarcar na sua histórica viagem para a Índia, veio aqui pedir a bênção de Nossa Senhora da Nazaré. Isto é realmente possível porque a Nazaré era então o grande centro do culto mariano em todo o nosso país e é possível que ele cá tenha vindo. Ficou isso na tradição. Não sei se é verdade ou não. O que já me parece lenda é que Vasco da Gama aproximou-se da imagem da Senhora que tinha um rosário de caroços de azeitona nas mãos, tirou-lhe o rosário de caroços e pôs-lhe um pesado cordão de ouro como oferta para ele conseguir ter uma viagem feliz. E lá seguiu, fez a sua viagem, até que, quando atravessava o Cabo da Boa Esperança, levantaram-se ondas enormes. O navio parecia subir ao céu e depois descia, e todos os marinheiros, angustiados, levantavam as mãos, valha-nos Nossa Senhora. E aí, Vasco da Gama, sem saber mais o que fazer, lembrou-se de que trazia no cofre o verdadeiro rosário da Senhora da Nazaré e atirou-o às ondas. De repente, as ondas acalmaram, fez-se um marchão e a nau de Vasco da Gama pôde prosseguir o seu caminho até às terras da Índia. Se isso fosse verdade, tinha sido a Senhora da Nazaré quem nos tinha aberto o caminho marítimo para a Índia. Não sei se foi verdade ou não. Isto é o que o povo acredita. Vou agora falar-lhes num quarto milagre que a Senhora da Nazaré ainda não fez. Eu vou-lhe pedir-lhe que o faça depressa, que o faça antes que seja tarde demais. Na ponta do grande promontório rochoso, a que chamam o Sítio, existe uma fortaleza. É o Forte São Miguel. Foi mandado construir no tempo do rei Dom Sebastião e desde o século XVI, portanto há mais de 400 anos, é uma silhueta que marca a Nazaré. Pensar na Nazaré sem a Pedra do Guilhinho e o Forte São Miguel, isto não é Nazaré. Simplesmente o tempo passa. A força do tempo, a força das ondas, a salsugem do mar tem comido estes alicerces. O forte está sem alicerces. Reparem, as paredes já estão em vão, ali já ruiu um pouco. Felizmente, pelo menos para São Miguel, que este inverno choveu pouco, porque quando vier uma invernia mais forte, todas estas paredes derrubam e vai-se perder este forte que é uma espécie de ex-libris da Nazaré. Bom, o meu último pedido do programa é um pedido de mãos postas à Senhora da Nazaré, já que fez tantos milagres, que salve também este forte. Eu pensei que os monumentos nacionais têm tanto que fazer, mas é tão importante para a Nazaré, para todos nós, a presença deste Forte São Miguel, que aqui deixo a minha prece, comovida e ansiosa. Salvem este forte antes que seja tarde demais.